Olá, pessoal. Meu nome é Roberto Polido e hoje eu estou para gravar aqui um vídeo a respeito do luto. E é algo que muitos setores da terapia em si não ensina como trabalhar trabalhar a pessoa, o seu paciente com o luto. A não ser do lado da psicologia em si, que talvez tenha pessoas especializadas. Mas digamos, no meio terapêutico, holístico, alternativo, integrativo, normalmente não se encontra profissionais que trabalhem com isso. E hoje eu quero trazer algumas informações a respeito do luto, mas no sentido de que o luto ele venha a ser trabalhado juntamente ali com o método MIB, que é o método que eu sou idealizador, que eu sou um instrutor e formador, né, de terapeutas, método MIB, método investigativo bioemocional, e dentro do método MIB tem algumas vertentes, vamos dizer assim, que é o biomagnetismo medicinal, o desbloqueio emocional e a medicina germânica. E é fundamental esse terceiro item, a medicina germânica, com o luto em si. Porque é muito comum de uma pessoa passar por o luto, estar no momento de luto e ter uma disfunção em algum órgão, se manifestar alguma doença, alguma dor, sintomas que nós vamos falar daqui a pouco, ok? E isso é importante nós falarmos sobre isso, porque não se aborda isso. Eu, pelo menos como terapeuta já de bons anos, eu não vejo pessoas especializadas nisso. E eu quero trazer hoje esse vídeo à memória de vocês a respeito de alguns tipos de lutos e depois nós vamos discorrer isso, o quanto isso na medicina germânica é possível, o quanto isso é possível também no método MIB, ok? E eu anotei aqui as, os tipos de lutos, né? Que é o tipo natural, o complexo ou o patológico. E esse complexo patológico é muito importante para que nós possamos entender determinadas doenças, determinados comportamentos de pessoas, o antecipatório, o traumático, o coletivo, o não reconhecido, o adiado e inibido. Então, tem vários tipos de luto, mas nós vamos falar sobre alguns nesse vídeo que eu acho que eu considero que são muito importantes. Mas, de fato, aqui, o que é realmente importante é entender que todas as pessoas que passam por um luto, seja do grau de intensidade variado, cada um tem o seu nível, né? O quanto aquilo afetou na pessoa e por quanto tempo. Mas o luto, ele tem algumas fases de vivência, né? Ou até mesmo digamos assim, de insatisfação, de confrontação, de esquiva, né? Tudo isso, dentro do processo do luto, é importante identificarmos pela cinesiologia em que fase aquela pessoa está do luto. Como, por exemplo, eu tenho aqui as manifestações do luto, né, que é a fisiológica, ok? Que faz parte da etapa do luto, que é a ruptura dos antigos hábitos. Isso é algo que é cobrado, a pessoa se cobra, as pessoas que estão à volta também começam a direcionar palavras para que essa pessoa chega a fazer essa ruptura com os hábitos antigos, né? E isso é uma etapa fisiológica, são manifestações fisiológicas. A ruptura dos antigos hábitos, depois tem a fase do início da reconstrução em si, depois nós temos a terceira fase, que é a busca de novos objetos, de amigos, de amores, de valores,
né? E depois, a quarta etapa, nós temos o término da readaptação. Isso, nós estamos falando em manifestações fisiológicas do luto. Depois disso, nós temos situações em que nós vamos trabalhar com as intervenções quando temos que tratar um paciente, uma pessoa que esteja vivendo esse período, né? E esse período, ou seja, no luto, a pessoa tem a fase da esquiva, essa é uma manifestação psicológica. Falamos até agora há pouco da fisiológica, agora é da psicológica, da manifestação psicológica do luto. Ou seja, é a primeira fase da esquiva, nós vamos falar já já sobre isso, a fase da confrontação em si, né? E a fase do restabelecimento. Mas, antes de tudo, falando sobre essa questão do luto, nós precisamos entender, de fato, assim, mais simplificado, eu não vou esmiuçar muito, mas o que é o luto? Né? O luto não se apresenta somente quando há uma morte em si, mas em todas aquelas situações nas quais se perde algo, ou se perdeu algo, por exemplo, trabalho pode ser visto como isso, um amigo, um parceiro, a casa, um animal de estimação, um objeto com algum valor sentimental, tudo isso pode causar traumas ao ponto de fazer com que o corpo reaja com DHS, que reaja com os relés, né? E até às vezes forme uma constelação esquizofrênica. E aí depende, por isso que eu estou falando que o luto é importante ser visto na visão do MIB, Método Investigativo Bioemocional, e na visão da medicina germânica. Isso é muito importante. O MIB é porque tem a técnica em si, tem um modelo de rastreio, e o entendimento vem pela consulta na medicina germânica, nos tecidos embrionários, no endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. E quando nós falamos sobre essa questão do luto, não estamos falando somente de uma pessoa que morreu. Estamos falando de uma situação de trabalho, de amigo, de parceiro, uma casa, um imóvel, um animal de estimação, um objeto de muito valor sentimental, seja o que for. Se a pessoa viveu um trauma isolado, se ela passou por um conflito inesperado em relação ao fato, o que ocorreu, fatalmente a pessoa vai ter algumas situações que envolvem o lado fisiológico e psicológico. Então, a reação, digamos assim, o luto, ele passa por aquela reação normal da perda em si. Todos nós já vivenciamos, de alguma forma, um padrão de luto. E vamos vivenciar outras vezes. Mas o luto em si, a definição que nós podemos dizer do processo de luto, ele é bastante complexa na medida em que cada pessoa vivencia de uma forma diferente, né? Depende da cultura, o meio em que ele está inserido, até o próprio contexto da perda também influencia na forma como a pessoa vai encarar o luto, né? Então, o luto não é só um estado normal de intensa angústia, mas também é um fenômeno associado a uma grande variedade de perturbações psicológicas e até somáticas, né? Então, é importante entender essa parte do luto. Por quê? Porque começa em si vivenciando um sentimento de perda. Quando a gente tem esse sentimento de perda, é o sentimento que nós temos de ter algo que é nosso, a posse de alguma coisa. Mas nesse contexto aqui, como nós falamos que pode ser um animal, um emprego, uma pessoa, essa perda, ela pode ser compreendida como a privação de alguma coisa que se possuía, né? Da presença de alguém, da ausência, da falta, da morte, da perda de vidas, de algum tipo de material em si, né? Da perda sempre resultam privações.
de algum tipo que não podem ser reconhecidas como tais, né? Reconhecidas como tais, especialmente associadas com acontecimentos positivos, né? Isso é importante entendermos, porque tem as reações que nós podemos dizer a respeito do luto, e que nós podemos dizer assim, quando nós falamos que tem um luto normal, tem um luto traumático, então as reações de um luto normal são reações similares nas pessoas, né? São bem similares, são bem parecidas, né? Começa com culpa, né? Uma autorreprovação, coisas que aconteceram ou as que não se realizaram em função de algo, de vindo um arrependimento, geralmente meio que irracional a coisa, sabe? Então, pode vir sentimento de culpa, autorreprovação. Então, nós estamos falando já de coisas dos emocionais, alterações nos emocionais. O sentimento, e se nós formos engatarmos aqui no biomagnetismo, o sentimento de culpa em si, né, ressentimento, nós percebemos que os pulmões são afetados e que normalmente são os pontos que nós tratamos, né? Pulmão direito, né, aqui atrás ou aqui na frente, norte, e pulmão esquerdo, sul. Nós trabalhamos aqui culpabilidade, trabalhamos ressentimento, tudo no pulmão. E depois, em seguida, pode vir a ansiedade, né? E essa ansiedade, ela pode ir desde um sentimento de insegurança até um ataque de pânico em si. Assim, vem aquele temor de não ser capaz de viver sem a perda daquilo, né? Ou de alguém, de algo, ou não poder cuidar de si mesmo. Esse tipo de sentimento, as pessoas se sentem ansiosas e inseguras com relação a isso, né? O que eu vou fazer agora? Eu dependia disso, essa pessoa fazia parte da minha vida, e como vai ser o meu futuro? Como que eu vou me sustentar? Como eu vou me segurar agora para diante? Então, e também, seguido da ansiedade, vem a solidão, né? Porque às vezes tem um ninho vazio, às vezes tem uma casa, um local, viviam só duas pessoas, essa pessoa partiu. E é muito comum de você observar histórias de pessoas que morreu, assim, pessoas que viveram muitos anos, né, juntos, e depois passam meses, poucos meses a outra morre, né? Ah, por causa da idade? Ah, ok, tá, podemos dizer que sim, também faz parte, né, da idade, a pessoa morreu de velhice, a outra também passou um tempo também, chegou a hora, morreu e tal. Mas existem também essa questão da solidão, e a solidão também leva a uma morte prematura. Ou seja, a solidão também é uma das coisas mais frequentes para o sobrevivente, claro. Então, tem as reações que acontecem no luto normal, ela vem seguidas daquilo que nós falamos, né, da culpa, da ansiedade, da solidão. Depois tem a fadiga, né, que é aquela sensação física que inclui uma medida assim de transtornos do estado de humor, mudança, né, do estado de humor. Né? Vem o sentimento de incapacidade, que aparece até lá na etapa final do luto, né? Mais comum pelos viúvos em si, não as viúvas, os viúvos. Também tem a parte do choque, né? Quando acontece aquela morte súbita, tudo isso faz com que possam alterar ali, a pessoa tenha um trauma, né? Tenha alterações hormonais, tenha mudança nos dutos coletores ali dos rins, mudança nos dutos faríngeos, nos arcos branquiais, nos dutos excretores da tireoide, tudo isso pode ser alterado por conta do medo de um conflito sem poder, de se sentir impotente para alguma coisa, de não ter, de sentir aquele
medo frontal de ter visto a pessoa morrer. Não, tudo isso são situações que podem transformar a pessoa que não tinha nada passar a ter uma doença, porque o sistema biológico de sobrevivência da pessoa é ativado a partir daquilo, né? Também vem a questão do anseio, que é uma resposta esperada, né? A sua diminuição pode indicar que o luto está no fim, mas se a pessoa ela fica desejando alguma coisa, esperando alguma resposta, né? Tem a fase também da emancipação, que pode ser positiva logo depois da morte, dependendo do tempo que a pessoa leva para superar, para passar por isso. Tem a fase do alívio também, quando, digamos, a pessoa sofre de uma doença terminal ou dolorosa, muitas vezes acontece da pessoa morreu, ok. Nossa, a maioria diz, ainda bem que chegou no momento, ele sofreu muito, coitado, ficou muitos anos sofrendo, agora ele descansa. Então tem esse sentimento do alívio, dependendo do tipo de luto que acontece. E aí, às vezes, tem pessoas que não se sentem aliviadas e, às vezes, se culpam por não ter feito algo muito tempo antes da doença se manifestar em si, naquela pessoa. E também tem a falta, não a falta, digo assim, aquele adormecimentos, né? A pessoa se sente adormecida, congelada, parada, né? Como se ela tivesse uma falta de sentimentos, né? É mais comum nos primeiros momentos do luto. Ocorre porque não se permitem muitos sentimentos que seguem a morte, né? Aqueles sentimentos que seguem a morte. Então, várias sensações ocorrem na pessoa, ocorrem nas pessoas que estão passando naquele período do luto normal. E nós estamos falando sobre o luto normal até agora, né? E isso é muito importante sabermos o quanto é crucial termos essas informações em mente. Eu até vou disponibilizar uma tabela mostrando essas escalas para poder rastrear e ver o que tipo de luto que aquela pessoa está vivendo. Claro que nós temos que fazer uma anamnese, perguntar, fazer perguntas estratégicas direcionadas para saber em que fase aquela pessoa está, que tipo de luto que aquela pessoa está vivenciando, passando, para podermos utilizar uma tabela e ajudar o paciente a passar por essas etapas com uma maior rapidez. Ou seja, todos passam por algumas etapas, todos passam por todas as etapas, nem todos, mas muitos passam por várias etapas. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos aglutinar os tempos e a pessoa, de repente, quando ela demoraria 1 ano para, de repente, sair naquela fase do luto, nós podemos trazê-la a 2, 3 meses, né? 2, 3 sessões de mês a mês. E aí vai depender do nosso trabalho, da nossa dedicação. Mas as sensações que acontecem na parte física das pessoas, elas não se apresentam com muita frequência. Mas quando se apresentam, tem um papel significativo no processo do luto em si. Tá? Então, existem os sintomas físicos mais frequentes, e a gente sabe que vazio no peito, vazio no estômago, aperto na garganta, né? Super sensibilidade nasal em si, pode acontecer por conta do choro, daquela sensação de despersonalização em si da pessoa, né? A respiração passa a ser curta, mais difícil, sente uma fadiga, a falta de energia, muitas vezes vem com a boca seca em si, a pessoa fica um bocado de tempo com a boca seca. E as partes, assim, os aspectos
que a pessoa vai passando, tem a parte cognitiva também do luto, né? Que nós podemos entender como o processo que vai do início ao fim do período de luto. Então, há vários padrões de pensamentos diferentes que marcam a experiência do luto. Então, vai da convivência, vai do nosso acesso ao paciente em si, e assim nós poderemos tratá-lo com uma melhor forma possível, né? Então, esses aspectos cognitivos, eles são mais comuns nas primeiras etapas e depois vão desaparecendo depois de um curto espaço de tempo mediante a terapia em si. Você vai ajudar, ok? Então, alguns, às vezes, até persistem, né, desencadeiam sentimentos que podem conduzir à depressão, à ansiedade, à insônia, muitas vezes até mesmo dor de cabeça, depende de cada um. Isso vai da nossa avaliação, vai do nosso contato com o cliente, a fim de que nós possamos mexer nessa parte cognitiva também, despertar e verbalizar, explicar para a pessoa que tem coisas que vão ser, processos que vão ser naturais e outros que nós podemos vivenciar de uma forma diferente, a fim de que venha saúde, que venha disposição. Isso não quer dizer que aquela pessoa deixou de amar aquela outra ou deixou de fazer algo que poderia ser benéfico para aquela pessoa que faleceu. Mas, assim, no contexto da parte dos aspectos cognitivos em si, o luto não é só uma perda de algo ou de alguém. Nós comentamos logo no começo. Pode ser, ela pode também, na parte cognitiva, ela pode representar as esperanças que a pessoa tinha, né, os sonhos que foram frustrados, fantasias que estavam ao redor, que construiu junto com aquela pessoa, com algo em relação àquilo que não é só uma pessoa, né? E também pode ser também aparecer determinadas complicações no processo do luto, com sentimento assim de perda e revivendo velhos problemas e conflitos sofredores, contando histórias, falando que de repente vindo lembranças de situações sofridas com aquela pessoa. Então, assim, o luto pode ter sido normal, mas às vezes tem cenas, tem momentos que a pessoa, às vezes até ela se incomoda, lembrando de fases que ela não gostaria de se lembrar. Então, aí dentro dessas manifestações cognitivas, manifestações psicológicas em si do luto, nós temos, assim, 3 pontos importantes que eu falei ali no começo, que são manifestações psicológicas, e elas são, assim, uma categoria muito importante. Existe, repetindo, a fase de esquiva, né? A 2, a fase de confrontação, e 3, a fase de restabelecimento. Então, o que vem, assim, a fase de esquiva? Nós sabemos que esquivar, né, escapar, o desejo de evitar o terrível reconhecimento de que a pessoa já não está ali no nosso meio, já não está no mais presente ali para poder participar da vida, assim, né? Então, é uma reação natural ao impacto da perda. Então, essa esquiva acontece mesmo, tá? Então, durante esse período, o indivíduo pode até estar confuso, assustado, pode entender para entender o que está vivenciando, né? Ele se sente confuso e assustado, isso é muito comum. Então, nessa fase da esquiva, com o início do reconhecimento, aí brota a negação, né? O tempo da negação é um tempo terapêutico, né? Pois amortece o indivíduo, né? Para que ele venha a absorver a realidade da perda, como se ficasse anestesiado, vamos dizer, em determinados momentos e fases do dia, né? Então, pode aparecer também algum sentimento de incredulidade,
né, com comparações a respeito de determinadas coisas, incredulidade na medicina, nas pessoas em si, a necessidade de conhecer o porquê da morte, pode aparecer nesse momento até uma situação de negação, querendo entender o porquê daquilo. Então, na fase de esquiva em si, ocasionalmente, a resposta pode ser a resposta pode ser uma aceitação intelectual da morte, né? Seguida depois do início de uma aparente, digamos, apropriação de atividades, como de repente o consolo de outros, né? O arranjo do funeral. Então, coisas assim, é racionalização, ok? Então, casos assim, a perda é reconhecida, porém, a resposta emocional é negada, né? A resposta emocional entra em negação. É reconhecido o luto, mas entra a negação, né? Aí, quando a pessoa passa por essa fase da esquiva em si, a segunda fase é a segunda, a que eu escrevi aqui, a confrontação, né? E a confrontação, ela vem a ser o sofrimento aqui, ele é experimentado mais intensamente na confrontação em si. A pessoa reconhece que sofreu uma perda, embora a negação ainda possa existir, tá? Com menor nível, grau em si, mas pode existir. E é caracterizado por alguns momentos de raiva, alguns momentos de tristeza, uma mudança de comportamento que leva a pessoa a ficar a um ânimo alterado, né? Então, nessa fase da confrontação em si, pode haver uma sensação, às vezes, de pânico, ansiedade generalizada, de uma maneira até crônica, né? Isso é frequentemente experimentado quando o sofredor, a pessoa que sofre, acorda e se lembra e deve tratar de enfrentar outro dia sem a presença daquela pessoa que partiu, ou do animal que partiu, de uma situação que não existe mais, né? Acordar, estou desempregado, perdi o meu melhor emprego, aquilo é uma sensação de luto, né? A pessoa parece que a coisa morreu algo muito importante na vida dela, né? Ela não vê uma saída, então essa confrontação acaba existindo. Então essa situação gera sentimentos assim de que a pessoa se sente vulnerável, fica sente angústia, né? Os sentimentos de tensão, de mal-estar, sabe? Situações em que a pessoa vai sentindo, nessa fase da confrontação em si, tem algumas emoções comuns no luto, né? Que nós explicamos lá na frente. A culpa é uma delas, né? E a raiva, dependendo de como esse luto aconteceu. Existem situações. Então, a raiva sempre ela é esperada em algum grau de intensidade. Às vezes um tempo mais longo, mas como consequência de ser privado de algum desejo, o fato disso, do luto em si. É uma raiva por ser privado de algum desejo. E acontece, né? A raiva tenta assegurar que no futuro não haverá outra separação. Esse é um comportamento natural das pessoas. Por isso que nós falamos de luto normal, o, o luto natural em si, né? Então, nessa fase de confrontação, a raiva, e às vezes tem pessoas que sentem até ódio contra si mesmo, né? Pode ser vindo de um resultado de uma culpa, de uma perda, o controle ou descontrole de uma situação, né? Ou até mesmo uma frustração. Essas coisas vêm ocorrendo. A pessoa que sofre o luto, o sofredor em si, ele pode chegar a ser muito severo com ele próprio, consigo próprio, né? Pode ser se sentir e, de repente, se ferir facilmente, tanto emocional como fisicamente. Pode acontecer da pessoa
de repente uma autolesão, né? Acontece, é muito comum acontecer isso também. Tem uma exagerada sensibilidade para receber críticas reais ou até mesmo imaginárias, né? A pessoa fica muito sensível nesse ponto. E quando nós falamos que os DHS, o Focus Hammer, né, vem do real, do simbólico, do imaginário e do virtual, pode se enquadrar nisso também, ok? Então, também pode sentir, às vezes, inveja de quem não foi afetado por uma perda, né? Pode ocorrer um sentimento de inveja, né? Então, nessa fase de confrontação, pode ser um processo um pouco até meio longo. Então, o que a gente faz? Nós mostramos para a pessoa em que fase que ela está e vamos colocando esses pontos para a pessoa e perguntando o que ela está sentindo, raiva, né? Comparação, ciúme, ansiedade, culpa, ódio, o que ela está sentindo no exato momento que você está, nesse período que você está, até porque você não sabe, você pode chegar alguém para fazer terapia que ela está enlutada há 1 mês, 2 meses, outra 6 meses, você não sabe. Então, é bom de entendermos em que fase aquela pessoa está do luto. Então, isso é muito importante na anamnese e buscarmos tudo isso até para fazer a verbalização ao final de uma sessão. Então, as primeiras fases assim da experiência do luto costuma recordar situações negativas, as facetas, vamos dizer assim, negativas das suas relações, né, com o morto em si, e às vezes não, e também nem sempre são as positivas, na maioria são aquelas para confrontação, são as não positivas, vai. Não vou dizer que são negativas, são as não positivas. E desse modo, o sofredor ele pode se sentir culpado até mesmo por de repente estar vivenciando isso, esse sentimento de culpa em si, né? O sofredor pode sentir culpado até mesmo por isso, né? Sentir-se culpado por não se culpar ou culpado por se culpar demais. Então cada um tem um comportamento que a gente tem que identificar nessa fase da confrontação em si, né? E quando nós falamos em relação à culpa, é comum essas reações de autorreprovações, autolesão, sensibilidade, a sensação de inutilidade em si, de não saber o que fazer. Pode ser até uma forma de autopunição. Como eu disse, autolesão, autopunição, uma autodepreciação, né? Como também é comum sentimentos agudos em si de separação, de privação, de angústia, né? De tristeza, de nostalgia, e a pessoa chora, e às vezes fica muito tempo ouvindo determinadas músicas entristecidas, passa por um período melancólico em si e nostálgico, né? Então, tem inúmeros sinais que pode dizer, ó, isso pode levar a pessoa a uma depressão, né? São características de uma situação de luto. Claro, nós passamos por isso, né? Aquela introversão, a apatia, a diminuição da energia, o desânimo em si, e tem pessoas que às vezes têm aquela afetação no desempenho sexual, no desejo sexual, isso para homem e para mulher, né? Às vezes causa uma certa dependência num tipo de produto, ou num cigarro, numa bebida, ou numa droga, dependendo de cada pessoa. Então, nessa fase de confrontação, nós temos que observar tudo isso, né? Porque pode, ali naquele momento, além da confrontação, em alguns momentos, ela entrar nas fases depressivas, né? E pode aparecer a falta de interesse em si próprio, que não, de repente já não está querendo mais fazer nada, desanimou, né? Não vê perspectiva na vida.
e de, mesmo assim, um certo descaso, deixando, não se dar mais a atenção nos assuntos pessoais, coisas que ela valorizava, passa a não valorizar mais, né? Então, nesse caso, assim, nós estamos falando de um luto normal, né? Mas existem pessoas que ficam tão afetadas que acabam falando que também não quer viver, que de repente pensa até em um suicídio, fica imaginando, né, a própria morte em si, porque já não tem motivo mais para viver. Esses transtornos psicológicos, eles expressam sentimentos assim e de desespero. Então nós temos que ficar atentos a essas pessoas, né? Até porque depois que elas saem da clínica, do atendimento, elas podem vivenciar momentos não bons e podem cometer um deslize grande e, de repente, fazer algo muito grave consigo mesmo. Então, isso é importante. Então, nessa fase de confrontação, é bom que nós observemos tudo isso, sabe? Pode também, nós podemos falar que, às vezes, ocorre da pessoa ter determinados ataques temporâneos ou extemporâneos, né? É, em determinadas horas, em determinado dia da semana, aquele dia que ela perdeu, o luto aconteceu naquele dia, naquele momento, no final de semana, num aniversário, dependendo se teve situações de datas importantes assim. Então, fica aquele. A pessoa tem, tipo, como se fosse um ataque de luto mesmo, e ocorre quando a pessoa, ou alguém menos espera, né? Interrompe as suas atividades, deixa a pessoa em si fora do controle, né? Ela descontrola. E aí, claro, né, as pessoas que estão próximas vão falar, não, por conta disso, por conta daquilo. Mas nós temos que ajudar essas pessoas a superarem tudo isso de uma forma muito rápida e muito bonita. Então, eu digo assim para vocês, essa fase da confrontação, ela pode vir carregada também de dores localizadas, né? Dores por conta do emocional abalado, com sensações físicas, com possibilidade, com fadiga, com cansaço, com dores musculares, com dores nas articulações. Pode ocorrer, porque a pessoa vai se sentir impotente, desvalorizada, ou às vezes mesmo por conta de um luto, a pessoa se sente ameaçada nas suas próprias sobrevivência, ou uma certa ameaça no seu próprio caráter em si, porque pessoas estão julgando, falando, e abala a integridade moral daquela pessoa. Às vezes acontece, nesse período de luto, uma certa agressividade, e as pessoas até brigam uma com as outras, e entra o atentado à integridade física também, né? Então, esse processo da confrontação, ele é muito importante, né? Depois que passou disso, aí sim vem entrando, é aí que nós vamos trazer essa fase do restabelecimento, nós vamos trabalhar bastante a situação da esquiva é um pouco mais rápida, mas a situação da confrontação, nós temos que trabalhar muito alinhado, entendendo o processo do paciente, do cliente em si, que é para poder reduzir esse período e fazer com que entre o restabelecimento num prazo mais curto possível. Então, é importante que, quando formos introduzir esse sentimento da fase do restabelecimento em si, o declínio vai ser gradual do sofrimento, né? A marca, o início do encontro emocional e social dentro desse mundo, é o retorno para o mundo social. Então, é a introdução da pessoa na sociedade, no meio, no clã em si, né? Então, o sofredor, o enlutado em si, ele começa a observar que ele vai entrar no processo de aprender a viver com a perda, ou a conviver com aquela situação de perda e trabalhar a energia emocional, se revestir
de sensações, se acampar com novas pessoas, com novas ideias, com coisas novas, e isso é importante para que a vida possa seguir adiante, né? Então, a perda em si, ela nunca, claro, ela nunca vai ser esquecida, mas ela é colocada em um lugar especial para ser recordada. E essa situação da perda que não vai ser esquecida, nós temos que trazer em mente da pessoa, chamar à existência, olha, quais os momentos que você viveu bem com essa pessoa? Me descreva uma cena quando você se sentiu bem com essa pessoa, uma situação muito especial que você possa configurar como uma lembrança daquela pessoa, como uma memória especial daquela pessoa, que você possa, de repente, registrar aquilo na sua mente, no seu córtex pré-frontal ali, e toda vez que você se lembrar do momento dessa pessoa, vem a cena daquele momento bom com aquela pessoa. Então, isso faz com que você se restabeleça, o paciente se restabeleça nesse sentido, né? Então, essas manifestações em si, ela vem com uma situação assim que vai trazendo uma amostra do equilíbrio e da experiência do luto aparecendo socialmente como uma perda, é claro, mas incluindo padrões normais de comportamento, né? Porque ao longo do tempo as pessoas cada vez mais vão falando menos a respeito do que se foi, né? Então, essas manifestações em si, sociais, que nós podemos dizer, ela, é, ela vem com uma necessidade de incorporação da vida novamente. Ou seja, aquele sentimento de incapacidade, nós vamos ajudar a pessoa a se capacitar, se sentir melhor, né? Aquela fase dolorosa, né? Da, da, daquele momento em que a pessoa está esquivando e até mesmo confrontando tudo isso. Então, o nosso papel como terapeuta é trazer, habilitar essa pessoa a iniciar e manter padrões organizados de atividade, né? Determinadas disciplinas, determinados comportamentos, digamos assim, mostrar para a pessoa que ela pode ter uma vida salutar, né, a partir de alguns procedimentos de algumas organizações em suas atividades diária, interna e até mesmo externa. Então, o comportamento social da pessoa, muitas vezes, ele não traz assim a formação de a criação de novas relações, mas existe assim o certo alívio diante do que está por acontecer, né? O alívio do estresse em si daquela situação passa a ter um peso menor. Então, são medidas que o corpo começa a ativar. E isso depende de nós, os terapeutas que estamos ali para tratar aquela pessoa que muitas vezes ela passou por luto, mas ela está passando por uma doença, né? Ela está com uma manifestação física que incomoda muito e ela muitas vezes não sabe nem que é a origem do impacto em relação ao período do luto, à pessoa que faleceu ou algo que perdeu. Então, as manifestações fisiológicas em si, que nós podemos entrar já na busca ali para saber aonde nós vamos trabalhar com aquela pessoa, né? Quais os tecidos que nós vamos buscar e abordar. Então, alguns sintomas fisiológicos do luto, por exemplo, às vezes a pessoa não quer comer, aí ela entra numa constelação de anorexia, né? Aí nós já podemos entrar
né, com essas outras perturbações gastrointestinais em si, que pode ter manifestações no intestino, no reto, né, e às vezes a pessoa também é, começou a perder peso, né? Claro que a anorexia ligada, esse comportamento de anorexia por muito tempo vai perder peso mesmo também, tá? Mas a incapacidade para dormir, ou sonos interrompidos, acordando de hora em hora, ou cada 2 horas, cada 3 horas, depois vai deitar meia-noite, acorda 3 da manhã, depois não dorme mais. Então vai depender do que a pessoa teve de experiência traumática em relação àquilo que já se foi, né? Aí choros inesperados, intempestivos às vezes, né? A tendência a suspirar em si, né? A não ter força para fazer determinadas coisas, não tenho vontade, não quero ir, né? Aquele cansaço físico, né? Mesmo sem ter feito muita coisa, mas um cansaço físico, e esse cansaço físico, ele vem pelo abatimento, pela depressão, pela tristeza, pela culpa em si, né? Aquele sentimento de vazio, sensação de nó na garganta, aperto no peito, palpitação cardíaca, o nervosismo, a tensão, a perda do desejo sexual, a hipersexualidade ou a hipossensualidade. Então, ou seja, tem vários comportamentos, ok? Então, nessas etapas de luta, de luto em si, o que nós, como terapeutas, vamos entrar com certas rupturas para que os antigos hábitos possam ser retrabalhados, né? Então, as semanas que se seguem aquele sentimento de perda, eles não são nada normais, claro. A pessoa está passando, está sofrendo, mas tem que sair daquele momento, ok? Então, se o falecimento foi repentino e inesperado, a angústia é mais aguda ainda, né? O sentimento de culpa ou o temor, o terror em si, o susto, pode ser muito mais intenso. Então, nós temos que trazer isso à baila, né? Assim, apresentar isso à pessoa, clarear um pouco a mente da pessoa, fazer com que não haja tanta confusão mental nesse período, e começa assim, então, trabalhar com a pessoa para que ela entre num padrão mais consciente, né? E pensar nas possibilidades de abandonar os padrões que já eram costumeiros, né? Coisas que se faziam por conta da existência daquilo que se foi, ou daquele que se foi, tá? Então, essas rupturas de hábitos antigos são necessárias, né? E quando se aceita a realidade da perda em si, pouco a pouco a solidão se transforma em sentimentos agradáveis, em momentos bons, acompanhados ou a só, mas que venha resgatar, né, algumas coisas que foram deixadas para trás, né? Porque a pessoa fazia muito, depois que perdeu tudo isso, depois que morreu, não fez mais. Então, resgatar aqueles projetos que foram deixados para trás, né? Trazer a amostra da pessoa isso. Então, isso é importante, fazer uma anamnese, fazer uma ficha bem legal a respeito da pessoa e, assim, rapidamente ela vai se recuperar. Então, durante essa fase do luto em si, e que a gente vai entrar com alguns processos de ruptura aos hábitos antigos, a pessoa ela vislumbra, ela se dá o direito de experimentar mudanças na sua vida cotidiana, ela vai se lembrar de coisas que nós vamos conversar. Então, alterar hábitos alimentares, corrigir, fazer algumas mudanças, né? E aí, de repente, também mudar a forma que está se deitando, o momento que está deitando, os horários, né? Buscar essas alterações que possa realmente fazer uma diferença gradual na pessoa, gradualmente, e aí vai interferindo nos sentimentos, e a partir disso vão desaparecendo determinados emocionais crônicos até, sabe? Então,
uma das funções nossas é essa mesmo, trazer situações para que haja uma ruptura nos hábitos antigos que não são bons, porque existem hábitos que são bons. Então, nós temos que detectar esses hábitos que não são bons e, e trazer para a pessoa essa informação, né? Mas, assim, sabemos que nas primeiras semanas é comum a pessoa ficar preocupada, obcecada com a morte, com a pessoa em si que morreu, com algo que se foi, né? Mas, às vezes, as pessoas se sentem desleais, culpadas, como foi falado no início, quando não tem constantemente, assim, no pensamento, sabe? Ah, não, eu devia pensar mais sobre aquela pessoa. Ela se sente, nossa, ingrata, ou seja, impura, infiel, desleal, depende, né? Falar da morte com os familiares ou com os amigos próximos, assim como falar como, com o falecido em si, são maneiras de libertar a atenção. Falar com o falecido em si é trazer a memória e conversar com aquela memória da pessoa, né? Então, isso é importante também. São formas de ir se rompendo essas estruturas, né? É, escrever cartas, se despedindo, né? Fazendo assim, de repente, um diário contando como foi o dia daquela pessoa, né? Tudo isso não é questão mesmo assim de alimentar o sofrimento da pessoa, mas você vai fazer a pessoa se não fazer, não. Você vai recomendar se a pessoa se sentir bem fazer um diário, mas sempre indicando que naquele diário o momento que você passou difícil sem a presença daquilo ou daquela pessoa, mas depois, no seu próprio diário, finalizar uma reflexão de o quanto você já está melhorando a respeito, né? Até porque nós sabemos que e se perguntarmos, todas as pessoas que se vão, o outro pensa que a outra que se foi gostaria que essa que ficou passasse a ter uma vida normal, uma vida feliz. Então, é um desejo que basicamente de 100%, né? Então, é, é irrelevante se o falecido escuta ou não. Isso não é importante. O importante é que está aqui e aqui, no seu coração. É isso que é importante extravasar, ok? E até se relacionar mentalmente e de forma imaginária também. Então no decorrer assim do, dos primeiros meses ou até mesmo semestre, dependendo até do ano, as perturbações emocionais, elas tomam, absorvem muito, uma carga muito grande de energia da pessoa, né? Então, isso é bom de mostrar para a pessoa o quanto ela vivencia, né? O quanto é possível ela mudar os hábitos e restabelecer o físico e o emocional. Então, depois que passa por dessa fase da ruptura aí, nós podemos introduzir com a pessoa, isso pode ser na mesma sessão, tá? Não estou dizendo que na segunda sessão você faz isso, não, nada disso. Depende da avaliação, depende de cada pessoa. Mas tem uma outra etapa que seria a fase da reconstrução, né? Como que aquela pessoa, mesmo que já se passaram alguns meses, né, haja ainda um certo sentimento, uma certa confusão, a dor continua sendo aguda, mas a tendência é de que tudo isso vá se diminuindo com o decorrer do tempo. Isso acontece, nós sabemos disso. Então, durante essa etapa, provavelmente haverá problemas de depressivo, né, um sentimento de impotência, para mudar os acontecimentos, né? Ou seja, ela se sente impotente para chegar nessa mudança. Então, assim, o sentimento de perigo, de enfrentar, do enfrentamento da dor, é o que bloqueia o processo, né? Assim, de sofrimento da pessoa.
né? Aquele perigo, aquele medo em si de enfrentar a dor, a real verdade em si, pode causar processos, né, de bloqueio na pessoa para ela dar início a uma reconstrução. Então, e isso pode vir acometido, paralelamente, pode vir com uma saúde abalada da pessoa, né? Então, a saúde é um outro fator importante. É aí que nós também devemos prestar muita atenção a respeito, e é possível que a pessoa esteja se sentindo fraca fisicamente, mas tenha alteração hormonal, às vezes tem influência de bactérias, de vírus, de parasita, e por isso nós estamos ali como terapeuta para fazer o rastreio pelo método MIB e buscar tudo isso e desbloqueando e conversando com a pessoa, mostrando para ela o que está alterado e o porquê que está alterado, né? Então, se a pessoa está aí fisicamente abalada, está com fraqueza, né, está com fadiga, cansaço, ela está vulnerável. Né? Uma pessoa que fica mais vulnerável, suscetível a diversas doenças, né? Desde a física, a psicológica, a neurológica, depende de cada um. Então, no transcurso aí no percurso, vamos dizer assim, do primeiro ano ou do primeiro semestre, as perturbações emocionais requerem grande quantidade de energia. Né? Foi falado isso porque a pessoa, ela luta, ela reluta, ela cobra, ela se critica, ela se culpa, então despende muita energia, sabe? E quando tem que fazer algo, ela se sente fraca, ok? Então é muito comum da pessoa nesse momento chorar, um choro inesperado, situações em que lembra algo, uma foto, um som, um cheiro, uma comida, de repente a pessoa chora, né? Então, essas datas comemorativas, conforme eu falei, até mesmo ver a pessoa sorrindo próxima dela, entra aquele sentimento de culpa, da lembrança e tudo mais. Então, nesse processo em que nós temos que trabalhar da reconstrução, nós temos que despertar a identidade pessoal, resgatar a identidade pessoal, que nesse momento do luto em si, ela como se ela tivesse parte dela, tivesse ido com o falecido, com o morto, e ela se sente incompleta. Então, a identidade dela está abalada, né? Então, é como se uma parte do corpo dela fosse separada, né? E aí, nesse processo, que é doloroso e, ao mesmo tempo, parece ser inacabado, né? Lento, demorado, nós, como terapeutas, nós podemos melhorar o ritmo de tudo isso, né? Trazendo ideias, trazendo situações, trazendo evocações, trazendo à memória situações boas que foram vividas, né? Tanto na, em cenas, em regressos, em idas e vindas, depende do que nós podemos buscar com aquela pessoa, porque ela vai lembrar de várias cenas, né? Vai de vários momentos. Então, e nesse período, quando você já se observa que a pessoa já está ali absorvendo essa fase da construção em si, é aí que nós devemos incentivar em si a busca por pessoas novas, por novos amigos, né? Para para se ver como pessoa que está sendo inserida num clã, ou até mesmo buscando pessoas num grupo social, participar de atividades, né? Que ela possa se agradar com isso. Que isso é importante, a vida tem que continuar, sabe? E por fim, quando a pessoa já entra nesse nível de sociabilização, né? É aí que mostra que nós podemos entender que o término da readaptação para o mundo, né, deu-se o início, né? Então, se caracteriza muitas vezes pelo sorriso, pelo sentimento assim de não estar aparentando sofrimento em si, da depressão indo embora, da ansiedade não acontecendo,
de adquirindo hábitos do cotidiano, a vida se misturando aos padrões, aos amigos, e a vida dando continuidade. Então, trazendo uma visão de um futuro mais claro, né? Nós estamos falando até agora de situações que supostamente podemos dizer que é de adulto para adulto, mas e a criança em si, né? Nós não devemos evitar de falar com uma criança que houve uma morte, que houve uma situação que a pessoa não está mais conosco. Bom, a criança, ela deve ser dada uma atenção diferenciada, mas ela não pode ser excluída, tá? Até porque ela pode ter futuros problemas lá na frente por conta do escondido, do segredo, do não falado, tudo isso pode trazer um trauma também para a criança. Então, nós devemos ter momentos com essas crianças, né, que se passaram, e explicar tudo isso de uma forma bem leve, bem tranquila. Claro que são momentos difíceis, foram perdas que significou muito para ambos, com a criança, para o adulto, né? Mas nós devemos passar essa informação para que todas as coisas terão um fim, né? Tudo terá um tempo. E essa criança deve trabalhar melhor essa situação do luto e da morte, saber que realmente existe esse afastamento, né? Então, tipo aquela expressão, agora ele descansou. Então, a criança, ela pode receber bem essa palavra, essa expressão, o uso de certas expressões pode até confundir, né? Assim, afinal, ele descansou. Ou seja, uma criança, se você diz, agora ele descansou, ele está bem, né? Porque ele estava passando por alguma situação de doença, uma situação muito difícil, a criança vai entender. Mas se ela não entende nada do processo que estava acontecendo e falar agora ele descansou, ela fica confusa. Mas peraí, o que está acontecendo? Né? Então, se ele descansou, dependendo da idade da criança, fala, então, peraí, se ele descansou, ele pode voltar, daqui a pouco ele está por aqui, né? Então, nós temos que realmente lidar bem com essa situação do luto em si. Então, qual é o nosso objetivo como terapeuta, né? Então, nós temos que ajudar o cliente a resolver esses conflitos inerentes à separação, facilitar a superação das etapas em si necessárias para que ele elabore um sentimento melhor e mais rápido em relação à perda em si. Então, esse processo é realizado, assim, num período de tempo mais ou menos breve, eu acredito, né? Depende do quanto a pessoa também vem te buscar, o momento do luto e tudo mais. E aí, em breve, a pessoa pode já ir assumindo algumas tarefas. Então, o nosso papel como terapeuta é realmente entrar com essas intervenções, mostrando a aceitação e a realidade da perda, né? Para que a pessoa possa viver um tempo menor possível e abandonar aquele mecanismo da negação em relação referente à situação dolorosa em si, né? Para que a pessoa venha experimentar a dor da aflição em nível físico no menor nível possível. E às vezes você não tem como zerar, mas você tem como mostrar para a pessoa que aquilo está acontecendo em função do sentimento, do conflito que ela está vivenciando. Então, entrar com os desbloqueios emocionais em si, né? Evitar que a pessoa realmente não acoberte certos sentimentos, não consiga pronunciar ou falar, revelar. Então, nós temos que exercer esse papel de liberdade diante da pessoa para ela se sentir confiante ao ponto de falar conosco a respeito disso. Então,
de modo que venha o entendimento que daqui a pouco ela vai se adaptar a um novo meio social, né? Vai ter novos objetivos, novos papéis na vida e vai dar sequência. Ou seja, as relações, digamos assim, no âmbito afetivo, vão ser restabelecidas, mas com novas pessoas, com os novos momentos. Então, na nossa intervenção em si terapêutica, além de cuidarmos da saúde física, nós temos que cuidar do psicoemocional da pessoa, ok? Aí é que entra a tabela da função psíquica, entra o quadro da energia emocional do corpo, entra os emocionais setorizados, entra a tabela do quadro das emoções, dos códigos emocionais em si. Tudo isso é de grande valia para tratar uma pessoa nesse momento. Então, a função do terapeuta é isso, né? Permitir que a pessoa possa enfrentar e experimentar realmente a sua dor para que possa elaborar a sua perda, né? Nós vamos assim, não é que nós vamos fazer a pessoa ter como se diz a expressão, uma abreação, uma abreação, ou seja, não. Mas nós vamos trazer de uma certa forma certos pontos para que a pessoa reflita sobre, pode até chorar naquele momento, pode até, digamos, vivenciar algumas fortes emoções, mas nós não deixamos a pessoa entrar numa crise em si, tá? Ok? Então, a duração da terapia, ela é limitada, né? Ela não deve passar por muitas sessões, ok? Eu tenho aqui comigo que 3, 4 sessões já é o suficiente, mas depende da abordagem, depende do tempo que você atende. Então, isso vai de você, terapeuta, ok? Então, o tempo ele tem que ser adequado para o cliente, que ele consiga avaliar, tratar essa perda, né? E também ser tratado na sua patologia atual, né? Do que ele está vivenciando. É muito provável que durante esse processo surja outro tipo de patologia, né? Que possa se evidenciar uma necessidade, pode se prolongar com algum sentimento, com alguma dor, com alguma coisa, e aí nós vamos abordar a medicina germânica em cima deles, né, ajudando a desbloquear, ajudando a pessoa se ver no processo, ok? Então, nós vamos intervir em níveis psicológicos? Sim, vamos sim, mas através de tabelas simples, tal, nós não podemos entrar digamos, na psiquiatria ou na psicologia, porque não somos psicólogos nem psiquiatras, né? Uh, a psicoterapia, ela é aceitável, né? Não é direito de um psicólogo, então nós podemos dizer que a psicoterapia nós podemos utilizar de uma forma para ajudar o paciente a se libertar, ok? Não só da parte física, mas da parte emocional, ok? Então, é necessário estabelecer um acordo terapêutico, né? Que possa determinar as condições, como serão realizadas as sessões e o que você espera do paciente e o que o paciente também espera do terapeuta, né? Então, isso é muito importante, esse comprometimento, é, a exploração das relações, né, entre paciente e entre cliente e terapeuta em si, né? E tudo isso é demais de importante, tá? Então, o cliente, ele tem que participar, tem que interagir da sessão, né? Isso é importante, porque ela tem que falar um pouco sobre a perda, sobre o falecido, e isso é importante começar com recordações agradáveis, conforme eu falei lá atrás. Lembranças boas, né? E trabalhar essa carga emocional, impingindo, colocando
essas imagens boas, essas imagens de lembranças boas, né? Situações em que ela teve afeto, teve uma vida social boa com aquela pessoa, momentos bons, isso nós temos que buscar enaltecer para que a pessoa registre isso como referência da pessoa, até mesmo para poder sair desses processos do luto, né? Então, isso são, digamos que objetos de transição, né? Essas lembranças são objetos bons de transição. E a partir do momento em que você consegue trazer a pessoa a uma nova realidade e ela passa a enfrentar um tempo novo. Então, analisar essas implicações vem fazendo com que nós possamos ofertar para o cliente possibilidades de que aquela dor venha a se esvair, né, que a dor abandone a pessoa, né, e que venha preparar o seu cliente para que ele possa despertar um tempo novo. Tá? Então, ela se sente impotente, ela se sente desvalorizada, ela se sente não vê outra possibilidade a não ser quando o terapeuta começa a trazer essas boas lembranças e a reconstruir uma imagem mental naquela pessoa, tá? Então, alguns procedimentos, por exemplo, são técnicas, tá? Mas você tem N situações que você pode, N exercícios que você pode utilizar com a pessoa. Pode usar metáfora, pode usar aconselhamentos, você pode fazer uma leitura de uma Bíblia, por exemplo. Você tem vários contextos, né? Você pode contar uma história digamos, uma parábola, você pode contar determinadas situações reais que são inversamente proporcional àquilo que ela está vivendo. Então, contar uma história, até mesmo buscar os bons momentos, né, que aquela pessoa tinha junto com aquela que se perdeu e tudo mais, né? Averiguar a história, né? Histórias mais antigas, histórias mais atuais, e construir um histórico para que a pessoa possa fazer, digamos, aquele diário em si, né? A conversa, uma conversa salutar com o que já se foi, né? E até mesmo, conforme nós dissemos, né? Escrever carta, expressar alguns sentimentos, contar como foi o dia, como está, foi difícil, mas no final, finalizar, e olha, eu consegui vencer isso, vencer aquilo, eu estou olhando um pouco mais para fora, buscando mais, assim, os meus olhos já estão se levantando mais a respeito de vislumbrar uma vida, e quando é criança, então, nós podemos trabalhar com fábulas, contar algumas histórias também, de maneira que a criança possa associar aquela fábula com algo bom daquilo que ela já não tem mais, mas que fez parte da vida dela. Então, eu espero que, nesse momento, a gente tem mais de uma hora conversando em si, mas eu vou deixar as etapas, né, momentos, os tipos dos lutos, um trabalho um pouco mais elaborado, até mesmo escrito, e falando sobre o luto natural, o luto complexo, o patológico em si, né, o antecipatório, o traumático, o coletivo, o não reconhecido, o adiado, o inibido, o imaginário, o virtual. Então, tem várias coisas que podem ser colocadas a respeito do luto. Mas acho que o principal de tudo isso é você entender que, fazendo o rastreio, buscando a etapa que a pessoa está vivenciando naquele momento e o que você pode fazer para ela sair daquela fase, entrar em outra, e você consiga tratar a pessoa nesse sentido e ela venha a ficar saudável, ok? Esse é o meu conselho e de experiência também, no sentido de tratar pessoas assim, e eu quero te incentivar
a você buscar uma especialização nisso, né? Que isso é muito importante, porque eu pego ali no consultório, muitas vezes, a pessoa vivenciando um luto de um pet que já se foi, né? E você tendo algumas ferramentas no conhecimento na manga, vamos dizer assim, você consegue fazer um tratamento excelente. Às vezes a pessoa está doente por conta desse luto de um pet, entende? Então, e todos eles, todo luto, toda pessoa enlutada vai entrar nos ciclos emocionais, nas tabelas, na função psíquica. Todas elas, de alguma maneira, nós vamos conseguir algum mecanismo para ajudá-la a desbloquear e a ensiná-la a enxergar, a sentir que a vida deve continuar num sentido novo e que aquela pessoa que partiu, ou até mesmo aquele pet que se desligou, morreu, não está mais, qual era o sentimento, a vontade daquele bichinho para com o tutor em si, né? Então ela vai mesmo responder que ele gostaria que fosse dessa forma, né? Então a pessoa tem a resposta em si dentro. Então nós temos que só enaltecer tudo isso, despertar e fazer com que a pessoa se ressociabilize, ok? Então fica essa gravação para vocês aí. E essas etapas do luto eu vou passar para vocês com uma tabela, e eu espero que vocês aproveitem realmente muito a respeito disso, porque é algo que vem trazer, assim, um resultado maravilhoso com as pessoas, tá? Então, até a próxima, ok? Um forte abraço a todos. Em breve teremos mais aulas, assim, diferenciadas, umas surpresas a cada dia, ok? Até lá. Até a próxima. Fiquem com Deus. Desligando aqui, deixa eu ver aqui. Ok. Então, temos aqui essa gravação, né? Encerrando. Vamos encerrar aqui. Cadê? Interromper a gravação. Ok.